portanto o rabo, uma cauda de uma pomba assim triangular. Vão ver que ele em cima é mais estreito do que em baixo. Quer ver aqui? Isto basicamente, o objetivo é caber por fricção. Ou podem ainda usar este entalhe para criar um suporte improvisado para uma pedra de afiar, para que ela fique fixa, de maneira que vocês consigam afiar a vossa faca no mato e de maneira a que consigam mantê-la. Portanto, tem várias utilidades. A seguir, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um entalhe em V. Portanto, já temos aqui 6 tarefas feitas. Então o entalhe em V basicamente é isso, é fazer como se fosse um quarto de paragem vindo assim num ângulo, na diagonal de um lado e na diagonal vinda também da outra direção. Então basicamente podemos rodar aqui a nossa peça assim, agora vindo daqui fazer a mesma coisa. Aliás, o melhor, eu agora estava a ser totó, o melhor é rodar ao contrário e fazer o mesmo vindo do outro lado. Agora rodamos novamente a peça, fazemos o mesmo vindo do outro lado. Rodamos novamente a peça, fazemos o mesmo vindo do outro lado, sempre assim. Sempre assim, sempre fazendo na diagonal, vindo de um lado e vindo do outro. Isto. Aqui na parte do aperfeiçoar já não precisamos de rodar o tronco para um lado e para o outro, porque já temos isto cavado e já temos uma boa paragem. A faca não vai conseguir resvalar muito, vai parar aqui ou vai parar aqui, portanto podemos fazer assim e vir dos dois sentidos para aperfeiçoar este entalhe em V. Ok, agora a seguir, a oitava tarefa que queremos fazer é um entalhe, como eu costumo dizer, em meia lua, um entalhe arredondado em meia lua, que em inglês se chama saddle notch. Saddle notch, e vocês vão perceber porquê, porque parece uma sela de um cavalo. Portanto, é assim arredondado, por isso eles designam de saddle notch, ou nó de sela, como se fosse a sela de um cavalo. Eu prefiro chamar prefiro chamar entalhe arredondado. Basicamente, começamos como se fôssemos, ou seja, portanto, há aqui este, vamos dar assim um espacinho, começamos como se fosse para fazer um entalhe em V, só que depois vamos arredondar. Esqueci-me de dizer, entalhe em V, quais é que são as utilidades? Uma delas, muito simples, por exemplo, para cavar aquela ranhura na tábua que utilizamos para fazer fogo por fricção pelo bow drill, por exemplo, tem aquela ranhura na tábua por onde vai cair o pó preto, incandescente, para formar a brasa. Essa ranhura normalmente é um V, ok? O formato dela é um V, portanto, isto tem aplicabilidade prática nessa situação, vocês saberem fazer esse nó. Aliás, esse entalhe, pá, é normal que diga nó em vez de entalhe, porque em inglês é notch, e eu às vezes baralho-me um pouco com isso. Portanto, se eu disser nó, vocês já sabem que eu me estou a referir a entalhe. Então, continuando aqui o nosso nó, o nosso entalhe de meia lua, vimos de um lado, agora na diagonal, vindo do outro,
na diagonal vindo do outro, e aqui posso já começar, por exemplo, a fazer assim este movimento de arredondar, ok? Estes golpes de paragem, assim na diagonal, não têm que ser tão perfeitos como para o entalhe em V que nós fizemos anteriormente. E agora, por exemplo, com a ponta da faca, posso começar a desgastar, a arredondar, a dar este movimento de arredondamento. Para vir para o outro lado e faço a mesma coisa. Este movimento de arredondamento. E para isto funciona muito bem a ponta da nossa faca, melhor ainda do que esta zona. Esta zona aqui não vai funcionar tão bem. A ponta da faca aqui neste caso, deste entalhe específico, funciona para dar este movimento e termos esta precisão, funciona muito melhor. E agora aqui já temos o entalhe mais feito, já podemos fazer assim, vir de um lado e vir do outro, sem ter que estar a rodar o tronco propriamente dito. Utilidades que este nó de meia-lua, como eu lhe chamo, ou saddle notch, nó de sela, vai ter. Mais uma vez, por exemplo, para fazer estruturas de mochilas ou para amarrar, por exemplo, dois troncos de uma estrutura. Principalmente se não quisermos fazer aqui neste, como este nó quadrado em que fazemos um numa peça e outro noutra peça e juntamos os dois. Se não quisermos fazer isso, se quisermos fazer só este entalhe numa das peças, como a outra é redonda, estão a ver? Vai encaixar, portanto, vai encaixar aqui muito bem e desta forma depois a amarração aqui vai ser mais sólida e isto vai ficar mais à face, mais plano. Estão a ver? Ok? Portanto, é, é uma das utilidades que este entalhe tem. Agora, a seguir, próximo entalhe, nono, a nona tarefa que a gente vai fazer, vai ser para mim o entalhe mais difícil de todos, que é um entalhe que chamam de dovetail notch, que traduzindo a letra é entalhe de cauda de pomba. E vocês vão ver, o formato parece uma cauda de pomba. Eu chamo-lhe entalhe triangular porque efetivamente parece um triângulo. Então o que eu quero fazer é, lembra-se como é que fizemos este entalhe quadrado, em que fizemos um corte de paragem assim e outro assim, dois, portanto, um em cada lado na perpendicular. Agora vamos querer fazer dois cortes de paragem, mas em vez de ser exatamente na perpendicular, é na diagonal para fora. Portanto, um de um lado e outro do outro, e a começar mesmo juntinhos. Não é começar assim com esta separação toda, mas sim a começar juntinhos um ao outro. E eu se calhar até, inicialmente, até vou começar por fazer na perpendicular. Acho que me vai facilitar a nível de entalhe. Um assim na perpendicular e agora exatamente ao lado, um bocadinho ao lado, outro também na perpendicular. E agora sim, vou começar a vir na diagonal. Até posso começar, estão a ver aqui este corte de paragem deste lado. Vou na diagonal de um corte de paragem ao outro. Isto assim, estão a ver? Sim. Agora roda a minha peça. Faço a mesma coisa deste corte de paragem ao outro. Vou deste corte de paragem ao outro ao lado. Assim, na diagonal. Ok. Agora, mesma coisa. Isto aqui provavelmente também vai funcionar muito melhor
utilizarmos o bico, a ponta da nossa faca, do que usarmos a lâmina toda. Agora roda. Faço o mesmo para o outro lado. E agora posso mesmo começar, agora que já tenho este bocadinho formado, posso mesmo começar, estão a ver? Assim na diagonal para fora, a rodar o tronco e a cavar mesmo. Assim, num lado, rodo e faço o mesmo no outro. No outro lado. Assim, oh yeah. Perfeito. E agora vou lá com a ponta da faca e começo a tirar material aos poucos. Assim, rodo. E começo a tirar material aos poucos. Ok, roda. Faço novamente assim, roda, a fazer força para aprofundar o outro corte de paragem. E faço assim, a ver se consigo remover material. Rodo. Profundo o corte de paragem do outro lado e faço assim. Agora aqui com a ajuda da ponta da nossa faca tentamos remover material do meio. O que não é fácil, porque este entalhe, à medida que entra para dentro, vai alargando para o interior. É mais estreito em cima e mais largo no interior, por isso não é fácil. Aqui estou, a ver? Aqui estou a conseguir introduzir, mas é só a pontinha. Só a pontinha da faca. Agora rodo e faço no outro sentido. Introduzir a pontinha da faca para remover material. Agora aprofundar os cortes de paragem. Agora aqui até me dá mais jeito trabalhar assim no ar, em vez de estar a trabalhar sentado ou numa base. Estão a ver porque é que eu lhe chamo entalhe triangular e há quem lhe chame dovetail notch, ou seja, entalhe cauda de pomba, porque isto parece uma cauda portanto o rabo, uma cauda de uma pomba assim triangular. Estão a ver que ele em cima é mais estreito do que em baixo. Okay? Portanto, à medida que ele entra para dentro da madeira, vai alargando. Utilidade deste entalhe? Simples, fazer uma junção sólida de troncos sem necessitar de amarrações com corda. Estão a ver? Portanto, basicamente faz de conta que quero unir este tronco com este, é criar, portanto, desbastá-lo de forma a que ele fique triangular. Estão a ver? E ir desbastando e experimentando até ele conseguir caber aqui.
Isto basicamente, o objetivo é caber por fricção. E o que vocês estão aqui a ver é que, portanto, ele ao ser triangular não sai para lado nenhum, porque como a base é mais larga que o topo, estão a ver? Isto não consegue, pá, não sai para lado nenhum, e além disso não oscila muito de lado para lado. Portanto, é uma, a não ser que se puxe com muita força, e nós mesmo assim, se ao entalharmos este tronco assim de forma triangular aqui for engrossando, portanto, ou seja, aqui vai engrossando, engrossando, se martelarmos com cuidado aqui, isto vai ficar, chega a um ponto, vai ficar entalado e vai ficar sólido. Portanto, este é o propósito deste entalhe dovetail. Como podem ver, parece quase o rabo de uma pomba. Malta, querem ver mais uma vez um pequeno truque para tornar este último entalhe que vocês viram muito mais fácil de fazer e de forma muito mais rápida? Então, vejam só isto. Então, o que eu posso fazer é socorrer-me, assim, por exemplo, de um tronco, assim como este, caído, ou de uma árvore tombada, para usar como base. Coloco a minha peça que quero trabalhar em cima, apoiada, e agora posso já começar por fazer os dois cortes de paragem, mas em vez de fazê-los primeiro assim na perpendicular, posso já começar a fazer, posso já fazê-los com o ângulo que quero na diagonal, porque tenho uma base onde o tronco está apoiado e por isso posso usar mais uma vez o batoning. E desta forma faço já com a profundidade que quero os dois golpes na diagonal. Agora rodo o tronco e, portanto, fizemos aqui um bocadinho ao lado, vou fazer na diagonal na outra direção, assim, com calma, devagarinho, sem pressas. Estão a ver? Já temos aqui os dois golpes de paragem na diagonal, um para cada lado, um para cada direção. Portanto, este centro vai ser o que eu quero tirar na base, imaginando uma linha que une aqui este ponto com este, e nesta base vou querer espetar a minha faca para ajudar-me já a remover isto. Aqui, nesta linha imaginária, há umas pequenas pancadas, ao de leve, para começar a rachar ali junto à base. Vamos ver? E agora a lâmina está para este lado, até posso rodar a lâmina para o outro lado e dar novamente umas pancadas, com calma. Oh, e estou a ver que isto já está a querer sair e agora posso fazer o mesmo. Portanto, rodo o pau e vou fazer o mesmo aqui do outro lado. É mais um bocadinho. É tirar. Aqui posso aprofundar mais um bocadinho com o meu bastão este golpe de paragem. Tenho que só ter atenção ao fazer isto com o bastão, através do batoning, portanto, estes golpes de paragem na diagonal, tanto um como o outro, tem que ter cuidado para não bater com força demais ou rápido demais e fazer isto e ter atenção para isto não aprofundar demasiado na madeira, que corre o risco de vocês arrancarem uma lasca, portanto arrancarem uma lasca ou esta, arrancarem uma lasca de cima e estragarem um entalhe, ok? Portanto isto tem que ser feito assim com cuidado. O negócio de introduzir assim a faca aí, torcer, começar a torcer, ó, com cuidado, e agora simplesmente é chegar aqui, aprofundar um bocadinho os golpes de paragem,
Estão a ver? E começar a tirar estas partes fora. Assim. Assim. Agora chegar aqui com a ponta da faca. Assim. Roda. Assim. Portanto, cá está, malta. Desta forma, obtém este dovetail notch de forma muito mais rápida. Estão a ver? Muito mais rápida do que nós fizemos há bocado. Tem que só ter atenção, principalmente se a vossa faca for muito grossa, para quando fazem os cortes de paragem na diagonal. Isto, ó, estão a ver? Isto é querer esgaçar aqui. Portanto, têm que ter cuidado para não arrancarem toda esta ou esta tira, como se fosse uma raspa. Aqui, estou a fazer força e está sólido. Portanto, estão a ver? Está sólido, apesar de estar a querer esgaçar aqui na ponta, o resto está sólido. E isto é importante para não comprometer a integridade do vosso entalhe. Ora bem, a seguir, próxima tarefa vai ser a 10ª tarefa já, número 10, e vamos fazer o chamado Beaver Chew, que traduzindo à letra para o português é algo como mastigar de castor, como se fosse um castor a mastigar, a mastigar, a mastigar uma árvore toda à volta. E então, basicamente, a forma como isto se faz é, eu vou, lembram-se de, portanto, como fazemos o entalhe em V, começamos, em que começamos a fazer cortes assim na diagonal. Basicamente é muito parecido, só que desta vez é em toda a volta, vamos rodando, rodando o tronco. Okay? Basicamente é algo muito parecido, mas, portanto, vamos fazendo assim. Damos um golpe, rodamos, damos outro golpe, rodamos, damos outro golpe, rodamos, damos outro golpe, rodamos, damos outro golpe, rodamos, outro golpe, rodamos, outro, rodamos, até chegar ao início. E agora o que acontece é, só aqui marcar mais, e agora o que acontece é, rodamos o pau ao contrário e fazemos o mesmo, mas vindo da outra direção. Assim, e vão começar, como estão a ver, a sair pedacinhos. E vamos rodando isto, vamos fazendo toda a volta. Toda a volta. Assim. Ok. Agora rodamos novamente o tronco e fazemos outra vez a mesma coisa. Vamos cavando outra vez deste lado a toda a volta. Assim. Ok, rodamos outra vez e novamente, sempre à volta. Sim, sim, sim. Ok, já chega. Agora podemos limpar isto um pouco dos dois lados, senão vamos começar a enfraquecer demasiado o tronco. Eu não quero partir este tri-stick, ok? Quero deixá-lo inteiro. Basicamente é isto. É como se um castor tivesse ruído o pau toda à volta. Ruído uma árvore. Okay? Portanto, foi desbastado daqui, deste lado e deste lado. Sempre a toda a volta. Para que é que nós queremos isto? Qual é a utilidade que isto pode ter? Se quisermos partir agora, ou seja, este beaver chew, este tipo de entalhe, vai servir para enfraquecer um tronco mais grosso, para que depois consigamos agora partir com facilidade, agora que ele está mais fino nesta zona, e vamos parti-lo exatamente no sítio onde queremos e de forma clean, ou seja, de forma limpa, ficando quase com isto em cada uma das pontas,
pá, fica um bocadinho nada mais com relevo, um bocadinho nada assim mais, como é que eu ia dizer, assim um bocadinho mais irregular que isto está, mas depois é muito fácil alisar com a nossa, portanto, com a nossa faca e tornar assim numa ponta chanfrada, aliás, tornar em duas pontas chanfradas, uma de cada lado. Portanto, isto pode servir para partir um pau e fazer duas estacas. Tenho um pau comprido, por exemplo, afio numa ponta, afio na outra e depois faço isto ao meio até estar enfraquecido o suficiente para partir de forma limpa. É, portanto, mais uma vantagem deste tipo de entalhe. Outra técnica que eu prefiro usar para tornar este desbaste, ou seja, o Beaver Chew, muito mais rápido e muito mais fácil de fazer, é a pegada de faca ou a técnica de corte chamada Chest Lever Grip, que basicamente é, se traduzirmos à letra, chama-se pegada ou pega de alavanca de peito. Porquê? Vocês vão já perceber isso. O que eu vou fazer é agarrar na minha faca, virar a lâmina para fora. Estão a ver? Sim. Virar a lâmina para fora, para o lado, colocar o meu polegar, portanto agarrar bem, a seguir colocar o meu polegar assim em cima da lâmina, apoiado na lâmina, e agora cruzo aqui à frente a minha peça e a lâmina de corte, e agora o movimento que eu vou fazer é este, assim, portanto, como se estivesse a abrir as asas, digamos assim, ou seja, vai a minha peça e a faca, cada um para o seu lado, portanto, como se estivesse a abrir as asas, e atenção que eu não estou a usar a força dos braços, eu não estou a fazer, portanto, eu não estou a fazer isto, estão a ver? Eu não estou a fazer este movimento a usar a força dos braços, não, os meus braços estão junto ao meu corpo, e o que eu estou a fazer é abrir as omoplatas, isto, ou seja, estou a usar a força das omoplatas, que é um conjunto muscular muito maior do que os meus bíceps e os músculos que eu tenho nos braços, e por isso permite-me fazer este trabalho sem me estar a cansar. Se eu estivesse a usar a força de braços, iria-me cansar rapidamente. E então agora o que eu posso fazer é isto, rodo, isto, rodo, isto, rodo. Estão a ver? Portanto, e este é um tipo de corte que me permite ter muito controle, muita precisão, também porque estou a trabalhar aqui junto aos meus olhos, estou a ver o que estou a fazer. Agora rodo, faço o mesmo, vindo na outra direção, sim, sim, assim, sim. Agora rodo outra vez, faço o mesmo, vindo na outra direção, e eu prefiro, porque lá está, é uma técnica muito mais controlada e ao mesmo tempo consigo ter mais poder de corte. E se eu quisesse fazer a mesma força, vocês veem que esta técnica permite tirar grandes pedaços, ou seja, se eu quiser fazer mais força, permite-me tirar grandes pedaços, mas de forma controlada, estão a ver? E ao mesmo tempo, se eu quiser usar menos força, também me permite isso. E como eu disse, voltando aqui ao Beaver Chew, muitas vezes é a forma como eu prefiro para fazer este desbaste. Acho que se torna muito mais rápido e muito mais fácil de fazer. Estão a ver? E neste momento, em menos de nada, aqui em menos de nada, temos o entalhe que fizemos há bocado, ainda agora, e lá está. Se eu quiser partir, isto vai partir exatamente na zona onde eu quero. E agora posso facilmente fazer isto. E como eu disse, tenho
como eu disse, tenho um corte clean, de forma muito mais rápida. A seguir, skill número 11. O que eu vou fazer é a chamada redução. Portanto, redução é o quê? Não é mais do que desbastar material. Daí o nome redução, é reduzir material. E é o que eu vou fazer? Vou fazer a chamada redução quadrada. Em que vou transformar isto que está assim redondo numa secção quadrada e mais estreita. Então basicamente é... vou dar aqui um espacinho e começar... Basicamente o que eu quero fazer é começar a desbastar 4 lados. E ao mesmo tempo que vou fazer isto, vou aproveitar para recolher as raspas, porque esta é outra técnica que eu vou... é outra skill que também está incluída neste tri-stick, que é aproveitar as raspas, aqui agora nestas reduções, nesta que vai haver retangular e numa quadrada, aproveitar as raspas para iniciar um fogo. Por isso este pau deve ser seco e não verde, okay? Para poder testar também esta skill. Então basicamente e estas raspas desta redução quadrada vão ser mais grossas, e depois as da redução redonda vão ser mais finas, ok? Que era para transformar como se fosse num ninho da sandália real, com material mais fino e material mais grosso. Então já desbastei um bocadinho aqui, agora vou rodar exatamente 90 graus e desbastar deste lado. E estas primeiras raspas nunca saem nada de jeito, porque ainda estamos a alisar isto. Okay. Agora, portanto, já alisei aqui, agora vou rodar mais 90 graus e começar deste lado. Fazer a mesma coisa. E agora por fim rodamos mais 90 graus e fazemos a última face. E agora o que eu vou fazer é afiar, portanto, aliás, alisar de cada um dos 4 lados, cada vez mais até ter a espessura que quero. E as raspas que vão caindo e depois vou recolhê-las. Eu posso fazer aqui assim, num movimento, como estão a ver, num movimento mesmo de corte. Estão a ver? E agora o que eu posso fazer a seguir é um corte de paragem aqui em cada um dos 4 lados, nesta zona, e outro aqui, que é para as coisas ficarem um bocadinho mais bonitas. Assim. E aqui posso aqui ajudar nesta parte. Assim, é aqui igual. Ok, e agora aqui, deste lado, a mesma coisa. Um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui.
Outra boa técnica que eu gosto muito é o chamado chest lever grip, que é basicamente usar a força dos ombros, das omoplatas. Eu gosto muito porque permite muito mais controle em certas alturas. Estão a ver? Ó, e eu consigo tirar as raspas que quero e, e trabalhar só a zona que quero com a força que quero. Temos aqui uma redução quadrada. Portanto, isto tem 4 faces. Podia estar um bocadinho mais perfeitinho, podia, mas já está bom o suficiente para vocês perceberem. Vocês reparam que aqui está mais ou menos uniforme, mas aqui à frente depois alarga. Okay? Portanto, aqui à frente eu deixei um bocadinho largo. Já vos vou explicar porquê. Porque é outra skill que a gente vamos testar aqui numa zona larga. Portanto, aqui tem uma redução quadrada. Aqui estão algumas das raspas resultantes que vamos usar mais tarde para iniciar um fogo. Portanto, estas são raspas mais grossas. Não são todas as que resultaram, são algumas suficientes só para testarmos. Para que é que serve uma redução destas quadrada? Uma redução quadrada vai servir, por exemplo, para lá está, transformarem um pau. Eu neste caso aqui exagerei, estreitei isto muito, não precisava ter estreitado tanto, ok? Mas, por exemplo, esta skill ou esta capacidade que vocês têm de moldar a madeira e dar-lhe outro formato diferente do original, portanto ela é redonda e a capacidade de vocês a tornarem, por exemplo, quadrada ou até, por exemplo, triangular, outra forma, como a forma triangular, pode servir para o que vocês viram há bocado, por exemplo, ao torná-la triangular, neste caso conseguimos uni-la a este dovetail notch, portanto a este entalhe triangular, criando uma junção fixa, sem necessidade de amarrar com corda, por exemplo. Podemos utilizar para, mais uma vez, fazer estruturas, como a estrutura de uma mochila, etc. Ou ainda para componentes de armadilhas. Neste caso, dou-vos um exemplo muito concreto, o caso da armadilha de esmagamento figura 4. Uma das zonas, um dos componentes vai ter que ser assim reduzida até ficar assim com faces planas, assim praticamente quadrada, de maneira depois a enganchar um destes entalhos aqui e criar um mecanismo de acionamento da armadilha. Portanto, tem várias aplicações práticas este tipo de redução. Agora a seguir vamos fazer uma redução redonda. Portanto, basicamente é tornar isto um cilindro, mas mais estreito. Então, basicamente é simplesmente desbastar, mas em vez de desbastarmos assim em ângulos de 90 graus, só 4 lados, vamos desbastando à volta, desbastamos e à medida que vamos desbastando vamos rodando o pau na mão, simplesmente fazendo isto. Okay? E vamos aproveitar também estas raspas para fazer fogo. Portanto, esta redução redonda vai ser a skill número 12. Okay? E eu aqui posso fazer como fiz nesta redução quadrada, posso pôr 2 golpes de paragem, um mais cá à frente e outro aqui atrás, a toda a volta. E mais uma vez isto com um bastão é muito mais fácil de fazer do que assim. Portanto, eu estou a cortar uma ranhura a toda a volta, vou rodando o pau aqui neste lado e agora cá em cima também, só para isto ficar mais bonito. Aliás, para reforçarem isto, por exemplo, se não quiserem usar um bastão, até podem, colocam aqui a faca e
batem, assim, agora rodam, batem, rodam, batem, rodam, batem, ou seja, para aprofundar o nó, aliás, o corte de paragem, rodam e batem para a faca se enterrar mesmo, assim. Vou rodando. Rodando aqui o tronco, tirando o meu material, as minhas raspas. Agora viro isto ao contrário e começo a desbastar esta parte aqui mais grossa. Ok, agora que já reduzimos bastante, está na altura de começarmos a tirar, e eu se calhar vou pôr aqui o meu chapéu para apanhar, a retirar raspas bastante finas, e para isso eu vou usar provavelmente a ponta da minha faca. Ter mais precisão. Olha aqui que bonito feather stick que está a ficar. Quase fica um feather stick. Agora aqui para finalizar esta redução redonda, posso utilizar mais uma vez as costas da minha lâmina e elas vão funcionar quase como se fosse um raspador, porque vão tirar, não são raspas, são fibras muito, muito fininhas e com isso alisar aqui este cilindro. Portanto, é outra técnica que eu posso praticar aqui com esta redução. E basicamente é isto, malta. Portanto, aqui tem uma redução redonda em comparação aqui, por exemplo, com esta quadrada. Tem aqui as raspas fininhas que sobraram, mais fininhas que as outras, que sobraram desta redução, algumas delas que eu recolhi, e vai servir para iniciarmos um fogo. Ora, e então quais é que são as utilidades ou as aplicações práticas de uma redução assim redonda? Elas vão ser várias. Em primeiro lugar, a mais óbvia é logo fazer a broca que vamos precisar para obtermos fogo por fricção utilizando o método bow drill. Portanto, nós vamos agarrar num pedaço de madeira, num tronco, etc. e vamos ter que fazer esta tal redução redonda para termos portanto, um objeto cilíndrico, um pau cilíndrico, direitinho, sem curvas nem desvios, que funcione como broca para criar o atrito numa tábua de madeira e dessa forma termos fogo por fricção. Obviamente não vai ser tão fininha como isto, nada disso, vai ser para aí da grossura assim de um dedo ou até de um dedo polegar, mas isto é só apenas um exemplo da utilidade que esta redução redonda pode ter. Portanto, broca para fogo por fricção, obviamente começaríamos a partir de um tronco mais grosso e o resultado final também seria uma coisa bem mais larga do que isto, mas só para ter a ideia. Em segundo lugar, por exemplo, fazer uma redução de um ramo relativamente direitinho, assim bem direito, fazer a redução até termos
uma flecha, portanto a espessura, a grossura que desejamos para fazer uma flecha primitiva, ou uma flecha improvisada numa situação de sobrevivência. Outro exemplo, mais ainda, podemos fazer ou utilizar esta técnica para construir uma marreta, portanto um bastão mesmo, tipo martelo, que seja uma coisa mais permanente, que vamos usar durante mais tempo, e então vamos fazer como deve ser, e vamos fazer esta tal redução num tronco grosso e deixar aqui, abstraiam-se aqui do bico, portanto faz de conta que acabava aqui o tronco, vamos deixar uma parte assim da grossura original e o resto vamos fazer a tal redução para ficar com um cabo para podermos segurar com as nossas mãos. Obviamente que em tamanho muito maior do que isto, não é? Mas imaginem, pronto, isto é como se fosse em miniatura, seria isto o cabo e isto, esta parte da grossura original, e portanto seria uma marreta ou um bastão mais permanente para, por exemplo, fazer batoning na nossa lâmina e rachar a troncos, etc. Mais ainda, podemos utilizar este tipo de redução para fazer o cabo de uma colher, um cabo para uma ferramenta improvisada, etc. Portanto, desde fazer a broca para utilizar um método bow drill, fazer flechas, fazer um bastão ou uma marreta, uma coisa mais permanente para rachar lenha, fazer colheres, pegas para outras ferramentas, etc. Portanto, são várias utilidades práticas que isto vai ter. Agora, portanto, já fizemos 12 tarefas, vamos passar à tarefa número 13. Ora bem, a próxima tarefa que nós vamos fazer aqui com a nossa faca, que é a tarefa, ou a skill, a capacidade número 13, vai estar diretamente relacionada com as últimas duas que nós fizemos. Vai estar relacionada com a número 11 e a número 12, que foram as duas reduções. Tanto a redução